atendendo ao convite do vereador Rogério Bahia da Silva, o Rogério Silva Bahia, gostaria de convidar o senhor Vitor, gerente de GMC, e toda a sua equipe para fazer a apresentação, todas as situações dessas obras de convênio do nosso município. Gostaria de convidar o vereador Catiano para conduzir o senhor Vitor até o plenário. Os microfones dos vereadores estão abertos, então qualquer pergunta em relação às obras ao GMC, direcionar com a mão que a gente vai fazer essas perguntas. Então, mas não precisa solicitar para o plenário. Boa tarde a todos, excelentíssimo presidente. Eu vou pedir para ficar com a máscara, porque eu estou com a rinite aqui alérgica, e aí, por segurança, eu gostaria de ficar. Boa tarde aos senhores vereadores e a todos aqui presentes. Meu nome é Vitor Sakaki, eu estou atualmente como GMC aqui no município. GMC é uma nomenclatura criada pela Caixa Econômica Federal, a qual indica a Gerência Municipal de Convênios e Contratos de Repasse. Certo? No caso, é a pessoa, o interlocutor entre a Caixa Econômica, o município e os ministérios. Ok? Então, a gente responde sobre toda a gerência, sobre todo o conteúdo dos convênios. A gente preparou aqui uma breve apresentação sobre a atual situação dos convênios municipais e, no final, estamos abertos aqui a esclarecimentos, caso haja necessidade. Bem, primeiramente, eu vou apresentar, falar um pouco da empresa. Nós somos da HS Serviços de Consultorias, atuamos já em 11 municípios aqui na Bahia. Estamos na área há 13 anos e somos constituídos por administrador de empresas, 5 engenheiros e 2 arquitetos. Tá bom? Estamos aqui na função de GMC no município, vale ressaltar, há 4 meses. Então, é um município com diversas peculiaridades, dentre elas, o número de convênios e contratos firmados. Realmente é muito grande. Então, a Caixa sempre nos pediu atenção especial, porque existem convênios desde 2012 aqui, sem finalização, com indicação, inclusive, de tomadas de contas especiais. Então, isso aí é uma preocupação para a atual gestão e para todos os outros que participaram da celebração inicial do instrumento. A gente vai começar falando aqui do maior para o menor, no caso de um convênio referente ao ano de 2020, que é o CAIS Café Sem Troco. Certo? Esse convênio, esse contrato de repasse, é no valor de R$300 mil. Nós ingressamos na gestão municipal e encontramos esse convênio sem o projeto aprovado na Caixa Econômica Federal. E hoje, todos os convênios eles são regulamentados por uma portaria que é a 424, a qual reza todos os pontos, todos os artigos legais e como se deve ser a tramitação dos convênios. Então, antes de iniciar aqui a parte técnica, eu gostaria de falar para vocês que os instrumentos firmados que permitem ingresso de recurso federal são convênios, contratos de repasse e termos de compromisso. E todo recurso ele só vai ser transferido para a conta do município após a aprovação do processo licitatório e do projeto, claro, pelos órgãos fiscalizadores, ou ministérios ou Caixa Econômica Federal. Então, esse aqui em particular, quando nós entramos, não tinha o projeto ainda aprovado junto à Caixa Econômica. E o que é que acontece? Além de não ter o projeto aprovado junto à Caixa, esse convênio ele já tinha sido licitado, sem autorização do órgão fiscalizador, do agente fiscalizador Caixa Econômica, para que a gente
realizasse o processo licitatório. Então, essa licitação ela foi cancelada. O projeto está sendo refeito para ser entregue na Caixa. Nosso prazo final é até 30/11/2021, mas até sexta-feira dessa semana a gente já está dando entrada no projeto completo. Ok? Sequenciando, nós temos aqui, eu acho que desconfigurou, porque tem outros de 2020, mas enfim, vamos para 2016 mesmo, por favor. Que é a construção da praça de eventos no município de Belmonte. Essa praça de eventos, ela é conhecida como a Praça São Francisco. São João, São Francisco, na verdade. Quando nós entramos no município, né, nós passamos um tempo fazendo realmente um pente fino em todas as obras, avaliando todos os recursos que foram pagos e todas as evoluções construtivas em que a real situação se encontrava. Enfim, um dos fatores que nós observamos e que levamos em pauta, claro, ao jurídico municipal, é que alguns contratos eles já tinham muito tempo de vencidos. O contrato que eu falo é contrato de prestação de serviço entre o município e a empresa executora, certo? Então, essa obra, em específico, ela já tinha o contrato de prestação de serviço vencido desde 12/6/2020. Então, automaticamente, a empresa, tudo que ela executou a posterior dessa data foi indevido, porque ela não tinha instrumento legal para realizar as execuções. Então, é um convênio no valor de R$253 mil. A empresa executora era a JPS Projetos. O prazo de vigência dela vai até o final do ano, esse é o prazo de vigência do convênio. O contrato já estava cancelado, né? Desde 12/6/2020, por ausência de prorrogação na época, não foi feito o aditivo, e a obra encontra-se com um percentual de 49%. Então, assim, logo quando a gente chegou no município, após fazer a varredura de todas as obras e identificar situação por situação, dialogar também com a Caixa Econômica Federal, nós passamos para o jurídico do município realizar um parecer técnico informando o não aditamento dos prazos do contrato. Após esse ato, nós submetemos à Caixa Econômica e solicitamos a apresentação de um novo projeto. Porque não é só você pegar da onde parou e licitar. Todo e qualquer ação que nós formos realizar referente aos convênios do município, a gente tem que pedir autorização aos órgãos responsáveis. No caso desse, é a Caixa Econômica, juntamente com o Ministério do Turismo. Ok? Então, a Caixa nos autorizou, nós já refizemos o projeto, atualizamos a planilha de preço para os valores atuais, até porque nós estamos numa pandemia e os valores dos insumos realmente aumentaram consideravelmente, e estamos aguardando um retorno do quadro técnico de engenharia da Caixa para nos autorizar a realizar o processo licitatório e, consequentemente, a retomada das obras. Essa obra atualmente está paralisada por causa desses fatos que eu acabei de relatar. Tá claro o que eu estou passando? Tá tudo ok? Pronto. Sequenciando, a gente tem a reforma da Praça São João. Já é uma segunda empresa que estava executando, no caso é a mesma empresa da outra Praça São Francisco, e encontra-se com o mesmo problema. O contrato de prestação de serviço da empresa estava vencido, sem prorrogação, desde 12/6/2020, impedindo que ela retomasse as execuções, impedindo que a obra evolua, enfim, e caminhando para uma possível tomada de contas especiais, porque todo recurso federal recebido, praticamente ele tem que ser devolvido com toda a sua integralidade, desde o início do ingresso do recurso até os dias atuais, corrigido pela Selic diária, enfim, sobre as penas dos ditames legais. É uma obra de 304 mil, tanto essa praça
São Francisco, São João quanto a São Francisco são realmente importantes para o município, em termos de urbanismo, de proporcionar um novo espaço para as famílias, para a sociedade. E são obras que nós também estamos executando a atualização dos projetos, submetendo à Caixa Econômica Federal para que eles aprovem e a gente possa relicitar e executar a retomada numa breve situação, num breve momento. Recuperação da pavimentação em paralelepípedo degradado existente, reestruturação, rampa de acesso do Cais de Fruta Cajá. A construção de equipamentos urbanos, objeto que está localizado no bairro Centro, na sede do município. Essa obra, logo quando nós ingressamos aqui no município, na primeira reunião da Caixa, houve uma solicitação urgente, uma demanda prioritária para a execução do projeto dessa obra. Essa obra ela é de 2019, ela iria morrer agora no mês de julho de 2021, pois o projeto não estava aprovado, ainda junto ao órgão Caixa Econômica. Então, prioritariamente, nós passamos a tratar dessa obra, refizemos todo o projeto, encaminhamos para análise, já está aprovado esse projeto, ele já conta-se aprovado, e já está encaminhado para o setor de licitação, para a realização do processo licitatório. Só que essa obra, assim como a outra, a inicial, que a gente acabou de citar, que é a Café Sem Troco, essa obra também ela foi licitada indevidamente. Ela não tinha sido autorizada, não estava com o projeto aprovado na Caixa Econômica e já tinha sido realizado o processo licitatório. Enfim, não tinha validade nenhuma legal esse processo licitatório porque não existia projeto aprovado e autorização dos órgãos, do órgão fiscalizador Caixa Econômica para a realização do processo. Esse é o projeto de como ficou aí o Cais Cajá, né? Foi um projeto já da atual, projeto realizado agora e já está aprovado pela Caixa. Mas aí, Clevison, eu vou pedir para você para passar e no final, se alguém tiver alguma dúvida, quiser ver os projetos, aí você explica mais detalhadamente a parte de engenharia. Sequenciando. Infraestrutura urbana com pavimentação em diversas ruas no município de Belmonte. O município de Belmonte possui 100% da rede do município em esgotamento e abastecimento de água fornecido pela concessionária do governo do estado da Bahia em base. Enfim, esse daí é o objeto que foi escrito para a formalização do convênio no ano de 2018, certo? Esse é o objeto, mas enfim, resumindo, é sobre pavimentação. Esse projeto ele também não estava aprovado junto à Caixa. Nós tivemos que fazer um novo projeto, partido do zero, e submeter a análise da Caixa Econômica Federal para aprovação. Esse projeto ele também já foi aprovado, já está na licitação do município, em realização do certame, e ele é referente à pavimentação e drenagem nos trechos das travessas 15 de novembro e Francisco Pedro Rezende, no valor de 250 mil, 255 mil, e assim que finalizar o certame no município, irá ser autorizado a ordem de serviço. Temos aqui também a pavimentação em diversas ruas no município de Belmonte, abastecimento de água, concessionária em base, ano de 2017, que é uma pavimentação e drenagem nas ruas de Santa Maria Eterna. Esse convênio, ele já está em execução pela empresa Terra Nova, construtora. Está com percentual de execução em 10,94%. E nós solicitamos junto à Caixa também o projeto que foi realizado pela empresa anterior, pela gestão anterior, para que nós pudéssemos confrontar em campo e verificar a realidade, a atual execução, para que a gente possa fazer os boletins de medição e sequenciar a obra.
porque não foi deixado, não nos foi fornecido pela empresa anterior, pela gestão anterior, e estamos aguardando esse retorno da Caixa, porque existem 2 convênios com o mesmo objeto, da mesma empresa e de anos diferentes. Então, praticamente sequencia o outro. A gente precisa saber de fato qual é qual, né? E isso aí a gente está aguardando a Caixa dar o retorno para poder a gente fazer a medição e continuar com as execuções. Essa daí também é a pavimentação de Santa Maria Eterna, é a continuidade do outro, do de 2017, que a gente também está aguardando o projeto, né, para saber qual é qual. A gente tem um projeto completo, mas a antiga gestão, o antigo GMC, ele não deixou as peças técnicas suficientes para que a gente possa fazer a análise. Reforma e adequação do campo Santa Maria Eterna. Esse contrato de repasse, ele está em análise, foi deixado em análise pela gestão anterior, e solicitamos à Caixa que nos enviasse o status de como está, se está aprovado, o que é que precisa para ser complementado, o que é que o município precisa tomar de ação nesse contrato. Está aguardando a Caixa retornar, nos dar o retorno, para que a gente possa sequenciar com as execuções. Construção do CRAS. Essa construção do CRAS é um convênio de 2013, bem antigo, no caso, atualmente está paralisado, percentual de 45,77%. Esse contrato de prestação de serviço com a empresa, ele também já estava rescindido. Deixa eu ver a data dele aqui. Cadê, Cláudio? Esse contrato está rescindido desde setembro de 2020, também, o que impede a execução. Enfim, passamos para o setor jurídico, para eles elaborarem um parecer, encaminharmos ao Ministério das Cidades, juntamente com a Caixa Econômica, pedir autorização para a execução de um novo projeto e autorização para a realização de processo licitatório, novo certame. Reforma e modernização do estádio de futebol Desi Pinto. Esse contrato de repasse, esse estádio, no caso, a Caixa ele já executou a vistoria final, já constatou a funcionalidade da obra, já testou 100% de conclusão, só não foi ainda finalizado no município, porque o contrato estava vencido desde outubro de 2020, a empresa tem valores a receber e está impossibilitada de obter o valor medido porque não tem certidão. Então tentamos, junto com a Caixa, verificar uma outra forma para não que se prejudique o pagamento da empresa, porque realmente ela executou, mas, enfim, não existe outra possibilidade. Esse convênio já está em prestação de contas, a gente vai ter que finalizar ele, prestar contas, devolver o recurso em conta e não vai poder ser realizado o pagamento à empresa, porque a empresa não tem as certidões legais para poder receber o pagamento. Reforma e adequação da infraestrutura do campo Maria Bonita, no bairro da Biela. Um convênio, contrato de repasse no valor de 268 mil, executado pela empresa WTW, está com percentual de execução de 63%. Realizamos recentemente uma vistoria técnica e o pagamento da 4ª parcela. A obra já foi retomada e está em execução, em fluxo contínuo de execução. Implantação e modernização de infraestrutura para esporte educacional. Reforma e modernização do estádio Orlando Paternostro. Uma obra de 2013, também antiga, 344 mil. Recentemente também executamos o pagamento da 3ª parcela, que estava já em atraso, porque a última parcela recebida dele foi no ano de 2019. Então, desde 2019 que essa empresa não recebia nada. O percentual executado está em 78,15% e também já foi retomada. Construção de quadra esportiva, essa daí realmente é uma das obras prioritárias que nós temos, porque ela está no estado
bastante... Foi analisado, não foi isso, Clebson? Teve uma vistoria da Caixa, foi vistoriado, foi condenada a obra não estava com boa qualidade construtiva, necessitou de intervenções municipais para colocar a obra em percentual de funcionalidade para retomar com o recurso do governo federal. Sim. Financeira do município. Recentemente foi realizada um processo licitatório com recurso próprio do município para adequar essa obra a dar continuidade no recurso federal. Porque o recurso federal que nela haveria de ser empregado não terminaria a obra. Então estava faltando muitas ações de infraestrutura, estava faltando a parte hidrossanitária, estava faltando a parte de vestiário, enfim. E é um compromisso que a gente tem essa obra, porque ela vence agora no dia 30/11, e ela só vai poder ser prorrogada no Ministério se colocarmos ela em execução. Então, prioridade máxima nessa obra é para que ela seja prorrogada por mais 6 meses e dê tempo de realmente concluir, né, e entregar para a comunidade. Sequenciando, a gente tem a construção do cais e pavimentação no município de Belmonte, que é o cais Moça Bonita. Esse cais Moça Bonita, ele é um convênio, ele não é um contrato de repasse. Ele é direto com a Sudene, no valor de 460 mil. Ainda não houve ingresso de recurso na conta. Já tem empresa vencedora, está aguardando o ingresso de recurso para poder iniciar as execuções, mas está impossibilitada porque a atual lei de convênios, que é a 424, regulamenta que o município ele não pode ter valores paralisados em conta corrente por mais de 180 dias. Então, como nós relatamos anteriormente, nós temos diversas obras com recurso em caixa, necessitando de intervenções urgentes para que ela possa retomar, para que esse dinheiro seja utilizado, para que possa habilitar essa obra a receber recurso. Inclusive, o deputado destinatário da emenda, deputado Raimundo Costa, ele é meu conterrâneo, era da mesma cidade, e sempre ele me liga para saber sobre essa situação, como está, porque o Ministério já tem recurso para injetar, só não pode injetar por causa das irregularidades passadas, os recursos que ainda existem em conta que a gente precisa gastar para habilitar essa obra. Ô Vitor, só mais uma pergunta. Sim. Então você está dizendo que o município não tem o recurso, não foi repassado para o município o recurso para a execução dessa obra, é isso que eu entendi? Ainda não, a gente não pode ainda receber esse recurso, porque encontra-se, tem outras obras com recurso paralisado. Então, para que essa obra haja ingresso de recurso, a gente tem que retomar todas as outras e gastar o dinheiro que está em conta paralisado. Enfim, a gente fez aqui um relatório circunstanciado, né, da atual situação, espero que tenha ficado claro, e vamos abrir aqui para a retirada de algumas dúvidas, né, sobre o tema. O vereador Paulo vai mais pronunciar? Então, por favor. Boa tarde a todos. Boa tarde, senhor Vitor. Em relação a essa do Cais da Biela, de fato, a gente não sabe dessa situação que realmente não foi concluída ainda, executada, por conta dessas outras obras que estão em atraso, e bom saber dessa situação. Eu ouvi também em relação a uma emenda aí do deputado Raimundo da Costa, referente a um ônibus escolar, entendeu? Que inclusive também já foi passar o termo de compromisso para a gestão passada. E segundo informação do próprio assessor do deputado, o seu Jorge, acredito que o senhor conheça, realmente não foi gerado o contrato, não foi feita adesão à ata. Queria que o senhor explicasse um pouco mais sobre a situação desse ônibus e o porquê realmente ainda não chegou ao município. Certo, perfeito. Eu estava até conversando com Keila também, que é a assessora lá do gabinete, e ela também estava um pouco preocupada. Mas nós abrimos aqui o CIMEC, que é o Sistema de Gerenciamento da Educação, para verificar. O termo realmente ainda não foi disponibilizado. Ainda não existe termo disponibilizado
para que seja gerado e validado. Ainda está nesse processo de aguardo. Eles estão lá fazendo a parte de relações, né, parlamentares, para que realmente seja disponibilizado, mas ainda não está. Eu até mandei o print para ela, mas enfim, eu posso disponibilizar para o senhor depois. Sim. Na mesma linha também, em relação ao campo do Cais da Biela, onde o senhor disse que já foi retomado as obras. Recentemente também eu tive contato com o proprietário da obra lá, o senhor Botelho. Sim. E foi pago sim já a medição, entendeu? Inclusive 9 meses a gente está cobrando essa situação, entendeu? E foi pago. Porém, ainda falta algumas situações, seu Vitor. Em relação ao aditivo de prazos, ele nos cobrou essa situação. O pagamento também de serviços extras, de planilhas que já foram enviados para o engenheiro Cleberson. Levantamento dos serviços que serão necessários para realizar a reforma de prejuízos provocado pela paralisação da obra, abandono e pela prefeitura. Só após sanar esses pendências que a empresa de fato nos informou que irá retomar os serviços. Então, quero também que o senhor também nos explicasse essa questão de fato, certo. Se procede, tá certo? Por favor, na tela do campo da Biela. Bem, antes de passar aqui para Cleberson me falar sobre... Certo. Desculpe, realmente, essa daí ainda não foi retomada. Sim. Mas só dando uma explicação sobre o tempo para pagamento. Uhum. Quando nós passamos para avaliar a nível de sistema, porque todo instrumento contratual, né, ele é disponibilizado num sistema de transparência. Então, tanto a população de Belmonte quanto os órgãos fiscalizadores, eles podem verificar o que está sendo incluído e como está a movimentação em tempo real. Certo? Só que a gente não pode tomar nenhuma providência, nenhuma atitude, nenhuma ação com relação ao pagamento sem uma prévia autorização. Então, primeiro a gente solicita a análise da Caixa, se realmente tem possibilidade de realizar o pagamento. Se não tiver, ele vai nos passar uma nota técnica informando os problemas para que nós possamos tomar a solução para fazer esse pagamento. Enfim, nós tínhamos nesse contrato diversos pagamentos. Tinha ausência de prestação de contas da parcela anterior. Sim. Tinha valores de contrapartida depositados de forma equivocada. Tínhamos documentos confeccionados, aprovados até pela Caixa, mas que estavam com valores incompatíveis com o que já tinha sido pago. Tinha boletim de medição atestado anteriormente sem assinatura do engenheiro responsável. A gente tinha ausência da RT da engenharia anterior. Então isso tudo realmente demanda um pouco de tempo. Sim. E só ressaltando, a gente está no município há 4 meses. E desses 4 meses, a prioridade, a gente encontrou diversas prioridades. Número 1, sob risco de perda do convênio. No caso do Café Sem Troco, do Cais Cajá, da pavimentação de 2019, esses 3. Sim, exato. E a reforma do campo, também, que vai ser o próximo. Pronto. Mas com relação às peças orçamentárias que ele perguntou, Cleberson, você pode falar sobre reequilíbrio, ajuste de preço? Sim. Boa noite, né? Meu nome é Cleberson Queiroz do Vale, sou engenheiro civil aqui do município, tá? Juntamente com a equipe aqui, Vitor e mais nossos amigos ali, engenheiros ali, Heráclito e Jonatas, tá? Com relação, Paulo, né? Isso, Paulo. Com relação, doutor Paulo, ao reequilíbrio de preço do Campo Moça Bonita, Botelho, a WTW, protocolou em março desse ano um período de reequilíbrio de preço, né, ajustado pelo INCC, né, que é o Índice Nacional da Construção Civil. Foi encaminhado isso para a Procuradoria, ele me passou isso essa semana, está em análise, já conversei com o Marivaldo. Então, assim, eu vou dar um parecer técnico para justificar a adesão desse reajuste, que não é reequilíbrio, na verdade, é um reajuste de preço, tá? E após isso a gente vai dar encaminhamento nisso, tá bom? Inclusive o próprio Botelho, que é o representante da WTW,
ele informou que só iria retomar depois dessa análise do reequilíbrio, entre aspas, reajuste de preço, né, que é o termo mais correto. Tá certo? Isso aí. Tranquilo. Obrigado, Cleberson. Boa tarde, Vitor. Boa tarde ao nosso engenheiro Cleberson. Primeiro quero parabenizá-los pelas explicações e vou pedir aos senhores que sejamos um pouco didáticos, entendeu, Vitor? A linguagem técnica ela é importante porque se faz necessária pela função de vocês, mas as pessoas, nós ainda não temos enquanto comunidade a maturidade às vezes por desconhecer alguns termos. Aí eu peço a vocês que sejam um pouco mais técnicos. Pela apresentação de vocês aqui sobre as obras do município, é uma angústia não só do vereador Paulo, dos outros vereadores, como também a minha, né? Porque a gente ouve o tempo todo que tem o dinheiro, né? E não se faz como se fosse por má vontade ou por competência para dar continuidade às obras. Então a gente ouvia muito isso. Presidente, gostaria que o senhor pedisse silêncio, porque a intervenção atrapalha um pouco. Então, eu quero parabenizar nesse sentido, e é importante a vinda de vocês aqui por isso, para esclarecer. Eu percebi na apresentação de vocês que, se uma obra estiver travada, impede-se que as outras também sejam executadas, não é isso? Ou eu me equivoquei no entendimento? Correto. Correto. Se tiver recurso em conta paralisado por mais de 180 dias, impede o ingresso de novos recursos. Primeira parcela de novos recursos. Então, em resumo... Outros não. Os outros fluem normalmente. Agora, para convênios novos, primeira parcela, não há ingresso. Não há ingresso, enquanto não se regularizar Correto. As obras que já estão em andamento. Exato. Bacana. Outra coisa que me parece que eu entendi é que o município terá que dar uma contrapartida com recursos próprios para terminar algumas obras. Foi isso que eu entendi. Me parece que Santa Maria Eterna agora, a quadra de lá vai ser retomada com recursos do município, né? Próprios do município, é isso? Correto. Na verdade, todas as obras que nós estamos relicitando saldo remanescente, será incluído um valor de contrapartida do município. Até porque os valores estão defasados, o ano das obras são muito antigas, as planilhas orçamentárias aprovadas são antigas e o município precisa fazer essa intervenção, no qual não houve qualquer indisponibilidade ou não aceitação da gestão em fazer essa atualização. Certo. Eu quero ser mais enfático ainda sobre essa questão de repasses. Eu estava olhando ali na apresentação e eu vejo ali o termo contrapartida. Quando eu falo que o município terá que injetar recursos próprios para o término dessas obras, isso já vem estabelecido no contrato inicialmente ou é em decorrência de outros fatores? Essas contrapartidas que nós colocamos aqui na apresentação, ela já vem firmada inicialmente no convênio. Só que a que eu estou falando aqui já é uma contrapartida além dessa. Além dessa? Exatamente, porque essa já está defasada. Em decorrência da demora para se terminar a obra, etc. E tal, então defasa-se o preço dos subsídios, né, dos materiais, como por exemplo cimento, etc., mão de obra. Exatamente. Uma planilha orçamentária que foi fechada em 2013 para 2021 realmente já sofreu um reajuste bem considerável. Né? Tá ok, então por hora é só. Deixa eu só complementar aqui sobre o termo do ônibus. Eu localizei aqui a conversação. Na verdade, o termo ele não foi gerado ainda, mas nós conseguimos fazer a prorrogação do processo. Ela está correndo atrás lá da disponibilização do termo para compra, mas a nossa preocupação inicial era prorrogar o processo. O processo está prorrogado até 9/10/2022. Isso, então encerra agora em outubro, não é isso? Encerraria em outubro. Agora foi prorrogado para 2022, para o próximo ano. Mais algum colega vereador tem alguma pergunta? Boa tarde, Vitor. Meu nome é Orlando. Vitor, eu queria que você falasse a respeito do colégio de Barrolândia. Certo. Como está a situação, entendeu? Certo. Que eu tenho aqui do colégio de Barrolândia, nós temos aqui 4 milhões, 3 milhões recebidos, 92%, tá? As obras se encontram com 87% de evolução. Então, como é que ela se encontra essa obra de Barrolândia? Você poderia... Tá no slide.
Uma excelente colocação do vereador Orlando. Peço desculpa a vocês, é porque a gente confundiu aqui a pergunta da educação e acabou finalizando. Mas na educação ainda tem mais 4 obras, né, que a gente realmente vai sequenciar na explanação. Existem lá a escola de 12 salas de Barrolândia. É uma escola firmado o termo de um compromisso no valor de 3.307.000. A empresa executora Terra Nova. O valor do contrato, 3.306.000. O percentual de executado, 93%. A obra já está em fase de conclusão. A empresa falta executar alguns serviços finais, que é a parte de vidraço. Bem pouca coisa, não é isso, Cláudio? A última solicitação de desembolso. Tem uma solicitação de desembolso lá, realizada no dia 14/12/2020. O que é solicitação de desembolso? Obras da educação diferem dos demais instrumentos, porque quem faz o pedido de recurso é o fiscal do município, a engenharia. Ele faz a vistoria dentro do sistema de transparência, coloca as fotos, valida com o CPF dele, automaticamente o FNDE verifica se está tudo ok, faz análise e libera ou não, ou indefere. Na verdade, esse desembolso ele já está deferido? Não está deferido ainda? Está em análise. Está em análise. E pelo percentual de obra, só vai chegar, no caso, a parcela final desse convênio na hora que finalizar. Porque o FNDE ele tem um limite de emissão de parcela. Então, nesse caso aqui, quando ele atingir os 100% de conclusão e tiver a vistoria final, ele recebe o valor. Só que essa obra ela está com o contrato de prestação de serviço também vencido. Ele foi vencido e não foi solicitada a prorrogação do instrumento. Ele foi vencido quando, Cleber? Você tem aí a data? Se eu não me engano, foi em janeiro. Foi no início desse ano. Quem cuidava da gerência anteriormente não startou para o setor de licitação para realizar a prorrogação da vigência do contrato de repasse. Hoje, o empreiteiro ele não tem legalidade para poder continuar com a execução e finalizar e receber o que ele ainda tem para receber. Então, está no jurídico em avaliação se tem alguma possibilidade, algum dispositivo legal para fazer essa prorrogação. Se não tiver, nós estamos aguardando a manifestação jurídica para que a gente tome a atitude, né, para poder fazer uma nova licitação, para terminar esse percentual micro lá da obra. Seguindo, a gente tem a escola, a creche lá de Belmonte também, ou a creche da sede. O termo de compromisso 2.315.000. A empresa Nova Bahia, o valor do contrato 2.314.000, percentual de execução 48,12%. A obra está em execução. Contrato aditivado. Tem solicitação de desembolso lá, Cláudio? Não, né? Vai fazer a pergunta ainda, mas... Pode? Muito obrigado. Nós temos obras aí de 2013, não é isso? A mais 2012, a mais antiga. Isso, nós tivemos uma sucessão aí de 2 ou 3 gestões, né? De lá para cá. Sim. Né? E a gente percebe que essas obras não terminam. Entre as gestões e essas gestões não terminam. E a população pergunta o real motivo, né? Algumas coisas aqui já foram explicadas. A minha pergunta é a seguinte: o senhor acredita realmente, eu falo tecnicamente falando, que obras como essas antigas de 2012, como por exemplo, né, que cai agora para essa nova gestão a responsabilidade de resolver o problema, o senhor acredita que vai conseguir de fato resolver esse problema, ou a gente corre o risco de fato de termos aqui elefantes brancos no nosso município? Elefantes brancos que eu falo são obras inacabadas, que não vão ter um término, certo. Funcionalidade. Realmente é uma pergunta excelente, bem pertinente.
E logo quando a gente estava vindo para cá, na nossa primeira reunião com a Caixa Econômica, a supervisão da Caixa nos falou: olha, Vitor, vocês têm uma missão muito árdua lá em Belmonte, porque vocês vão fazer o trabalho da SAMU. Me lembro como se fosse hoje. Eu disse: como assim da SAMU? Se vocês vão lá para poder resgatar quem já está acidentado. Então vocês podem salvar ou não. É bom que fique bem claro com o gestor. Automaticamente chamei o gestor. Por favor, vem cá, você ouvir aqui e tal, na reunião e tal. Enfim, então, assim, vereador, tenha certeza que nós vamos fazer o possível para poder não se perder nenhuma obra. Mas existem peças legais que são mudadas constantemente, que possam impedir realmente o andamento. No caso dessa quadra, nós já passamos por 3 ofícios, 3 oficializações da Caixa sobre indicação de tomada de contas especiais, opinando pelo cancelamento e pedindo uma resposta do município sobre a retomada das execuções. A resposta está sendo dada. Nós já refizemos o projeto, reequilíbrio orçamentário, já encaminhamos para análise, e a parte que estava danificada, no caso que nós chamamos de retrabalho, já está em licitação, já está em execução, sendo que esse valor será investido 100% pelo município, para colocar a obra para ficar apta a receber a continuidade do recurso federal. Muito obrigado. Ô Vitor, desculpe aí. Eu queria também que você falasse a respeito desse colégio da Visgueira, de 6 salas de aulas daqui da sede. Qual é a situação dele hoje? Certo. A escola de 6 salas da Visgueira, executora Contral, valor de 854. Essa construtora ela tem 2 obras vinculadas ao mesmo termo de compromisso, né? E é um termo de compromisso só, dividido para 2 obras. É um instrumento contratual, é um instrumento formalizador de convênio, um só, dividido em 2 obras. Então a mesma empresa ela executa as 2. Então a gente tem vinculada à mesma empresa a obra da Visgueira e a obra da Biela. Certo? Pronto. A obra da Visgueira, realmente ela está em fase final de acabamento, 99,25% de execução. Conforme eu explanei anteriormente, a gente só pode pedir recurso, nesse caso, com a finalização de 100%. Tem pouquíssima coisa para executar, mas precisa ser executado. O contrato está vigente da empresa, foi prorrogado, então ele tem um instrumento contratual dele prorrogado e ele está apto a finalizar. Contudo, eu vou passar aqui para a engenharia para explicar mais detalhadamente, certo? Sobre os aspectos construtivos. Então, com relação a essa escola, tecnicamente falando, o que está faltando basicamente é só o reservatório metálico, tá? E aí a distribuição de água com os barriletes, né, desse reservatório. O que acontece? O fiscal do FNDE emitiu um relatório de inconformidades técnicas da obra. Só a título de exemplo, um deles é a ausência de verga e contraverga das esquadrias, tanto porta quanto janela. Então, portanto, a gente já notifica a empresa nesse sentido, tá, para a gente retomar, regularizar essas inconformidades. Até porque há um saldo de medição a ser pago, porém eu não consigo tramitar esse pagamento por conta dessas inconformidades, que precisam ser sanadas. E aí, sanando essas inconformidades, o próximo passo para concluir 100%, como eu falei, é a execução desse reservatório metálico, tá? É uma caixa d'água elevada, que já vem pré-fabricada, pronta, né? Metálica. E aí a gente consegue, com isso, concluir 100% a obra. No caso da Escola da Visgueira, de 6 salas. Ok? Ok, mas o percentual é tão pequeno, sim, né? Será que a prefeitura não poderia dar uma contrapartida e finalizar uma obra que já está faltando 1%, 2%, como vocês estão falando aí?
Mas eu entendo que realmente existe a situação do FNDE, tá, o recurso 100%. Mas será se não teria uma outra via da própria prefeitura com a sua contrapartida de 1% que gastaria o quê? Qual o valor disso? Para concluir uma obra de 6 salas de aula de tão interesse para o nosso município. Salvo engano, eu tenho aí um saldo de mais ou menos 30 e poucos mil. Eu tenho aqui. Isso. Na minha planilha aqui, eu tenho toda a planilha atualizada aqui, isso, que vocês têm, eu tenho da Caixa Econômica aqui, por isso que eu estou perguntando a vocês, entendeu? Eu acharia interessante para que o município findasse essas obras pequenas, que está faltando um percentual pequeno, então isso é um valor praticamente irrisório para o nosso município, né? Não quero aqui dizer que é obrigação do prefeito, tá? É só apenas uma colocação, uma colaboração para que a administração pública atenda para essa situação. Muito obrigado, amigo. Só pontuando, vereador, eu peço que Clébson me corrija se eu estiver errado, enganado. Para a gente fazer qualquer inclusão de recurso público municipal, primeiro tem que ter um manifesto da empresa. Segundo, tem que ser constatado pela engenharia municipal se aquele valor inicialmente orçado não é suficiente para ser implantado o equipamento. Se essas duas situações realmente forem constatadas, aí sim a gente vai partir para uma avaliação do município orçamentário, se teria essa disponibilização ou não. Como você pode ver, nos valores do FNDE da educação, a gente não tem uma contrapartida pré-fixada. E, na verdade, essa contrapartida ela não pode nem ser tramitada por dentro da conta do convênio. Ela tem que ser um termo aditivo à parte, sobre inteira e única responsabilidade municipal, sem nenhum órgão ou outro fiscalizador verificando. Entendeu? Porque para o FNDE só vale o que ele pagou, o que você prestou contas e a obra em execução. O que você ingressou em contrapartida, aí vai ser aferido pelos outros órgãos de fiscalização, TCM, TCU, CGU e demais. Entendeu? Então, para a gente tomar qualquer atitude com relação à contrapartida, precisa de uma manifestação. Essa manifestação já foi realizada pela empresa em querer uma solução para a implantação do reservatório. O valor que tem lá previsto na planilha orçamentária dá para ele concluir o reservatório. Então, a gente não tem o que falar, só notificar. A partir do momento que a gente notificar, ele nos responder conforme eu explanei aqui, aí sim a gente vai poder tomar alguma atitude. Fora isso, não tem como. A gente só vai notificar a primeira vez, a segunda vez notificar de novo, e na terceira vez tomar uma atitude jurídica. Porque quem perde, né, primeiramente, é o município, né? Mais uma vez, só mais uma pergunta, aí eu vou me encerrar. E é claro que não é uma divergência necessariamente com o nobre vereador turista, mas me chamou a atenção quando se colocou assim, é um percentual tão pequeno, e para se completar uma obra, né? E a sugestão do vereador ela foi excelente. Concordo que o percentual é pequeno, mas eu vejo obras, excelentíssimo, de 2012 e 2013, e que algumas delas também vêm com um percentual que, mesmo não sendo tão pequeno, mas considera-se, numericamente falando, possível de se complementar, mas a gente percebe que não há dificuldade dessa gestão necessariamente não, porque nós temos obra de 2012, né? Então me parece, Vitor, eu não sou técnico e nem tão pouco matemático, mas se fosse tão simples pegar e colocar um recurso, principalmente próprios, eu acho que todas essas obras já estariam resolvidas, ou eu me equivoco na minha análise? Claro, perfeita a colocação. A gente tem que seguir ritos, tem artigos, tem leis que a gente tem que seguir. Tem instituições que normatizam a execução dos convênios e contratos de repasse. É importante para o município? É fundamental para a comunidade? Mas tem que ser seguido realmente e dar prioridade à legalidade do fato, do instrumento, para que ninguém seja responsabilizado futuramente por um gasto indevido de um recurso público federal ou municipal. A partir do momento que o município aporta um recurso para compor um recurso federal, ele passa também a ser auditado, não só pela execução ou tramitação do instrumento, mas qual o motivo de você aportar, por que você aportou, tem necessidade, quem fiscalizou, quem validou.
Entendeu? Então isso tudo é visto realmente com rigor. Nós já passamos, eu já passei por algumas auditorias da CGU e eu lhe confesso que eles averiguam item por item, profundidade, dimensão, espessura, enfim, tudo tem que ser olhado nos mínimos detalhes. Ô Vitor, só para complementar, quando eu falei da prefeitura, dar uma contrapartida, tentar, para que Belmonte não passe o que já passou desde 2012, esses elefantes brancos que aí estão. E pelas essas dificuldades que existem de convênios, que a gente sabe a dificuldade, que é principalmente quando você licita com empresas que realmente não têm certas condições de exercer a obra, e dá no que dá, no que nós estamos aí. São as obras paralisadas, os elefantes brancos de muitos anos, certo? Depredados, aquilo que se investiu não vai conseguir mais, prefeito entra, distrata as empresas, demora-se mais um grande período para fazer novo processo licitatório e quem perde são os munícipes. Então a minha colocação foi em cima disso aí, certo? Para que não vire, não fique mais aí essa gestão, vindo mais outras gestões e todos nós belmontenses, munícipes, olhando o elefante branco, entendeu? Na nossa cidade. Muito obrigado. Não, perfeito, foi uma excelente colocação, mas assim, a gente não pode aditivar um valor orçado sem um fato gerador. A gente não pode chegar para a empresa e perguntar: você quer uma contrapartida? Não. Quem está executando é quem tem que realmente provocar a gestão municipal para saber se aquilo é viável ou não. Aí nós consultamos o fiscal de obras, que Clebson, ele está como fiscal de obras hoje do município. Aí a gente pergunta: o valor orçado dá para ser executado? Dá. Aí a partir do momento que ele constatar que não dá para ser executado, mesmo que a empresa não peça, a gente vai lá: vem cá, bicha, aqui a gente tem 3 cotações, o preço atual já não é esse, você vai conseguir fazer? Tem empresa que diz que consegue. Enfim, mas esse inicial, essa provocação tem que ser de lá para cá, não daqui para lá. Não, rapaz, só o problema, Vitor, é a demora. Esses trâmites, entendeu? Essa burocracia que é convênio. A gente sabe que convênio é uma coisa burocrática. Demora. Que o deputado conseguiu uma emenda de 1 milhão para... Tudo bem, ótimo. Mas só Deus sabe quando é que vai ser executada essa obra. E a gente sabe a demora que é. Por isso que passa de gestão para gestão. Você comentou que tinha 2 obras nesse valor. E a outra, quanto é que está? Como é que está? A outra é a Escola de Ceiçadas da Biela. Essa obra realmente ela tem alguns problemas construtivos gravíssimos, né? E ela é executada pela mesma empresa da Visgueira. Então, assim, como eu deixei claro no início, é um termo de compromisso para 2 obras. Só que a gente não pode misturar as 2 obras. São duas, é uma conta corrente só para as 2 obras. Mas dentro do sistema a gente consegue identificar o que caiu para uma e o que caiu para outra. A gente não pode fazer o giro das 2. Então, assim, essa daí realmente ela está bem complicada. E até em termos de... Ela foi de 2013, com certeza. Essa obra é de 2013. Deixa eu passar para a Clebson aqui para ele falar um pouco sobre a parte construtiva. E com certeza o município ele vai ter que ou tomar uma decisão judicial contra a antiga gestão. Enfim, deixa eu passar aqui para a parte de engenharia. Bom, essa obra em especial, eu diria que é a pior obra do município, em termos construtivos, tá? Por quê? No pavilhão de aulas, né? São 3 pavilhões, né? O administrativo, o de coordenadoria e o pavilhão de aulas, que é o principal, né? Onde abriga as salas de aula. Ali a gente tem... eu sou especialista em estrutura de concreto armado, tá? Então, a primeira coisa que eu percebi, principalmente nas vigas e lajes, quem for lá vai ver de capa. Qualquer leigo consegue constatar isso.
Vigas bem fletidas, tá, bem deformadas, lajes também bem deformadas e mais, caixas de luz e eletrodutos passando por dentro das vigas, sem qualquer critério. Por exemplo, outra coisa também, né, nessas vigas em especial, cobrimento da armadura inexistente. Então, já há uma acentuada corrosão na armadura da viga, nesse pavilhão. Então, o que acontece? Reforçar não é o correto. Provavelmente vai ter que demolir toda a estrutura. Quando eu falo toda a estrutura, é laje e viga, parte da superestrutura, e fazer uma nova. Não sei se vocês conhecem, essa escola ela já está coberta. Tá? Foi feita a laje, superestrutura e cobriu, né? Porém, um reforço nessa estrutura não é necessário porque eu vou estar alterando todo o projeto, que é um projeto FNDE padrão, né? Então, assim, a gente tem, como ele falou anteriormente, um problema gravíssimo de ordem estrutural que precisa ser sanado, tá? E, para mim, hoje, repito, é a obra com o maior problema construtivo aqui no município. Ok? Tem mais alguma outra obra da FNDE? Agora acabou. Ô, Vitor, mais uma vez eu quero, em nome da mesa diretora, e também eu fui quem fiz a provocação a vocês para que comparecessem aqui para prestar os esclarecimentos necessários, tirando as dúvidas dos colegas vereadores e, o mais importante, tirando a dúvida daqueles que estão presentes e, posteriormente, a comunidade ter acesso a essas informações. E eu quero aproveitar, inclusive, e fazer até uma dura crítica à gestão, porque ela precisa esclarecer e mostrar à comunidade o que está sendo feito, principalmente no que diz respeito à regularização não só das obras, mas das dívidas que o município vem pagando. Ontem mesmo, para vocês que estão presentes, conversando com o presidente da Embasa, o senhor Paulo, que é um amigo e que joga bola conosco na AMB, na ABB, e eu perguntando sobre a dívida da Embasa. E o mesmo, inclusive, eu vou convocá-lo quando abrir o expediente, presidente, para que ele compareça aqui para prestar esclarecimentos a respeito, para que a população saiba. Segundo informações de Paulo, a Embasa estava há 6 anos sem receber nenhum centavo da dívida do município. A gente não fala aqui de gestão, a gente está falando do município, tá? Para não me interpretarem mal, nós estávamos há 6 anos sem pagar um centavo à Embasa. E de uma pancada só, em 9 meses, o município já pagou 470 mil, renegociou dívida antiga e está cumprindo em dia. Então, esta é a minha alegria. E a minha satisfação e o meu compromisso enquanto vereador, trazer a verdade, entendeu, Vitor, para a população. O esclarecimento de fato, deixando as picuinhas políticas de lado e fazendo uma política limpa para o bem do município. Então, a minha crítica à gestão é essa, que ela precisa. E eu quero parabenizar vocês por terem vindo aqui, se preparado para prestar o esclarecimento necessário. Espero que, havendo a necessidade, vocês sendo convocados, que vocês compareçam novamente aqui, tá? E parabenizá-los mesmo por terem vindo. E a minha crítica à gestão é essa: a gestão precisa se posicionar e prestar esse esclarecimento para que não só nós vereadores saibamos, mas a população que é muito interessada também. Muito obrigado. Obrigado, senhor presidente. O convite do vereador Rogério. Realmente esse dia de hoje é muito esclarecedor. A gente aqui, como empresa atuante no município, nos colocamos inteiramente à disposição da casa. Se até vocês quiserem fazer isso uma rotina, né? Porque, claro que a gente tem que caminhar lado a lado, né? Administrativo com o legislativo. Foram perguntas extremamente pertinentes. Gostaríamos nós que todos os municípios tomassem essa mesma atitude. Não é o que a gente vê, né? Da casa interessada em saber a real situação, como está.
uma casa que indaga, que realmente procura saber os interesses do povo, como é que estão as obras, quando sairá, como é que está o recurso, qual a empregabilidade desse recurso. Foram perguntas excelentes do vereador Maurício, do vereador Paulo, do vereador Orlando, do vereador Rogério, vereador Paulo, sim. Inclusive, essa questão do ônibus é algo que fica ali, algo bem de difícil acesso, de difícil visualização. Então, isso requer realmente conhecimento, interesse, expertise, pesquisa, para poder colocar a disponibilização do povo, né, da comunidade. Então, quem está de parabéns realmente são vocês aí. A gente que agradece, Vitor, e a toda a sua equipe. Realmente a torcida, eu acho que dos vereadores e toda a população de Belmonte, para que essas obras saiam o mais rápido possível e que realmente não fique esses elefantes brancos aí em mais de uma gestão. Eu quero aqui agradecer muito e a casa está aqui, está à disposição para qualquer esclarecimento, caso o GMC precise, porque realmente isso é muito interessante para a nossa população, saber a parte técnica, exatamente como está a situação das obras de Nosso Belmonte. E com fé em Deus, eu não tenho dúvida que a gente vai conseguir desenrolar isso aí, e logo em breve isso aí vai gerar emprego, renda, e mais uma obra aí para deixar aí no legado do nosso município. Poder de já agradeço a vocês, e logo em breve que o GMC com sua equipe se retirar, nós vamos continuar nossa sessão aqui.